Olá, meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Aqui estamos mais uma segunda-feira reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa sequência que nós fazemos de cada capítulo deste livro tão importante da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: caridade moral e caridade material. Mas antes de iniciarmos esse tema, vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, Mestre amado, cobre-nos com tuas bênçãos e nos dá a tua paz. Nos dá harmonia, saúde e equilíbrio. Guia nossos passos, Jesus, pelos caminhos do bem e nos traz a felicidade que o nosso espírito necessita. Que a tua graça, Jesus, e a tua paz esteja conosco. Pois bem, e é nesse clima de paz e de harmonia que vamos iniciar o nosso estudo. Vamos começar com a mensagem que eu sempre reservo do livro Paciência, escrito por Chico Xavier, através da orientação do seu espírito protetor e mentor espiritual, Emmanuel. E a mensagem que eu reservei se chama Caridade do Pensamento, que assim começa. Sabemos todos que o pensamento é onda de vida criadora, emitindo forças e atraindo-as segundo a natureza que lhe é própria. Fácil entender, à vista disso, que nos movemos todos num oceano de energia mental. Cada um de nós é um centro de princípios atuantes ou de irritações que liberamos, consciente ou inconscientemente. Sem dúvida, a palavra é o veículo natural que nos exprime as ideias e as intenções que nos caracterizam. Mas o pensamento, em si, conquanto a força mental seja neutra, qual ocorre a eletricidade, é o instrumento genuíno das vibrações benéficas ou negativas que lançamos de nós sem a apreciação imediata dos outros. Meditemos nisso. Afastemos do campo íntimo qualquer expressão de ressentimento, mágoa, queixa ou ciúme, modalidades do ódio sempre suscetível a acarrear a destruição. Se tens fé em Deus, já sabes que o amor é a presença da luz que dissolve as trevas. Cultivemos a caridade do pensamento. Dá o que possas, em auxílio aos outros. No entanto, envolve de simpatia e compreensão tudo aquilo que dês. No exercício da compaixão, que é a beneficência da alma, revisa o que sentes, o que desejas, o que acreditas e o que falas, efetuando triagem dos propósitos mais ocultos que te inspirem, a fim de que se traduzam em bondade e entendimento, porque mais dia menos dia, as nossas manifestações mais íntimas se evidenciam ou se revelam inelutavelmente, de vez que tudo aquilo que colocamos no oceano da vida, para nós voltará. É isso. Cultivemos os bons pensamentos, emanemos as boas vibrações para o orbe, para as pessoas, trabalhemos os nossos sentimentos, de forma que nós mesmos sejamos abençoados pelas boas vibrações que nós mesmos emitirmos. Vamos continuar o nosso estudo então com o tema a caridade material e a caridade moral, ou a caridade moral e a caridade material. Enfim, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. E assim começa o nosso tema.
amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos. Direi mais ainda, sem pobreza, visto que, do excesso das sobras da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis, mas nos sombrios bairros em que vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo crianças miseráveis, precisando de tudo. Ricos, pensai um pouco nisto. Ajudai com o melhor de vós os infelizes. Dai para que um dia Deus vos retribua o bem que fizestes, para que encontreis, quando desencarnados, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Amai, portanto, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque sabeis agora que este infeliz que afastais talvez seja um irmão, um pai, um amigo que rejeitais para longe de vós. E qual não será então vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenhais entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material e, no entanto, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em tolerardes uns aos outros. E isto é o que menos fizemos ou fazemos. Neste mundo inferior, onde estáis encarnados no momento, há um grande mérito acreditar em mim, em saber calar-se para deixar falar a um mais tolo. Isto também é uma forma de caridade. Fazer-se de surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca habituada a zombar. Não ver o sorriso desdenhoso que nos recepciona nas casas de pessoas que frequentemente, sem razão, acreditam ser superiores a nós ou a vós. Quando, na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis o merecimento, não de humildade, mas de caridade. Pois não observar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a outra. Pensai especialmente em não desprezar vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. O pobre rejeitado talvez seja um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Reencontrei na minha vida espiritual um dos pobres de vossa terra a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos. E pensai sempre nisso antes de rejeitar o indigente ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Esse é um texto do Espírito Irmã Rosália, um texto muito belo que explica de forma muito sutil e delicada o verdadeiro sentido da caridade moral e da caridade material. Do ponto de vista de caridade moral, como ela bem diz, a tolerância
é uma das coisas mais importantes que nós precisamos praticar. Eu acrescentaria a ela a paciência e, é claro, a forma simples com que nós tratamos as pessoas, com respeito à individualidade, independente da sua condição material ou sexual, porque a gente está diante também de um cenário de desprezo e de intolerância sexual neste orbe em que habitamos atualmente. Nós precisamos refletir sobre a forma como temos agido com as pessoas. Não é justo que façamos isso para com nossos irmãos. Nós precisamos aprender a amar, o verdadeiro sentido do amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, nós estamos dizendo que tudo aquilo que eu não queria que me fizessem, eu não posso fazer ao outro. Então, compreender o outro, aceitar o outro, respeitar, dar uma palavra amiga, dar um acolhimento, oferecer um lugar para dormir. Coisas simples que todo mundo tem condição de fazer e não precisa mexer com um tostão sequer. Mas também isso não isenta que nós também façamos a caridade material. Há muitas pessoas passando fome, muitas pessoas necessitadas de vestimentas, de um lençol para se acolher, necessitadas de um medicamento. Então, nós podemos ajudar muitas pessoas. É só abrir o coração e os olhos do Espírito para ver. Nós podemos fazer a nossa parte, mas sempre lembrando que a cada um que nós estivermos acolhendo, ajudando, será Jesus, porque Ele mesmo disse assim para nós. Compreendamos as palavras do Mestre e sigamos à risca para a nossa felicidade, que não está neste mundo, está na condição de espírito, como a irmã Rosália também explicou no texto, ao ser recepcionada por outros espíritos que ela teve a oportunidade em vida de ajudar. Então, queiramos que um dia possamos ter esse reconhecimento, mas não aqui na Terra. Porque o reconhecimento da Terra é de intolerância, é de desrespeito e às vezes até de inimizade. Então façamos a nossa parte com a consciência livre desse peso de esperar que o outro queira fazer isso por nós. Compreendamos isso e sejamos felizes. Vamos fazer a nossa prece final. Jesus, amigo, te agradecemos por esse evangelho e nos assiste, Jesus, guiando nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que possamos praticar cada vez mais tanto a caridade moral como a caridade material, dentro das nossas posses, dentro das nossas condições. Que a tua graça, Jesus, permaneça conosco. Meus irmãos, muita paz e até o próximo encontro.